Olá, pessoal! Agora vamos fazer a nossa correção de matemática sobre simetria em figuras, que é o assunto da nossa aula de hoje. Como nós vimos na videoaula, simetria é a divisão de figuras em partes idênticas, não é isso? Então, é dividir algo em partes idênticas. Quando eu observo aqui, olha, essas duas imagens, eu tenho um coração e eu tenho essa carinha. Eu faço uma reta no meio, eu percebo que as duas partes elas estão exatamente iguais nas duas situações, certo? Eu fiz essa reta na posição vertical. Agora, se eu fizer nessa reta, nessa imagem, na posição horizontal, as duas figuras irão ficar com as partes iguais? Nós percebemos no exemplo do coração que não, elas não ficaram com as partes iguais. Mas vamos observar essa aqui na página 18 para respondermos essas questões. Essa questão aqui inicialmente. Nessa divisão, o que foi que aconteceu? Então, foi feita uma reta que dividiu a figura em duas partes iguais, né? Em duas partes iguais, ok? Então, foi isso que foi feito, tá ok? E mudou nas figuras. Agora, nós vamos olhar essas duas e nós percebemos que elas não ficaram com uma mesma imagem, elas não ficaram idênticas. Então, agora vamos ver. Passando no meio das figuras, mas da forma horizontal, elas dividiram as figuras em duas partes iguais? Não, não dividiram em duas partes iguais. A parte de cima é diferente da parte de baixo. Ok? Agora, nós vimos também que essa linha que passa e divide as duas partes, ela é chamada de eixo de simetria. E nós percebemos também que a gente tem uma simetria por reflexão, que é quando a gente só tem um eixo simétrico e a gente precisa do reflexo dele para completar essa figura. Então, esse processo vai refletir a figura de forma invertida do outro lado do eixo de simetria. Um exemplo é quando você se olha no espelho. A sua imagem é refletida no espelho de forma invertida. O que acontece quando você está na frente de um espelho e levanta a mão direita? Quando você está no espelho e levanta a mão direita, o que é que acontece? Aparece que você vai levantar a mão esquerda. Então, vamos lá. Na imagem do espelho, parece que a mão esquerda foi levantada, ok? Então, é isso. E isso acontece também quando a gente, por exemplo, tira uma selfie, né, com a câmera frontal do celular, né? Que aí, quando a gente tira essa selfie, nós percebemos que a câmera frontal ela aparece de uma forma e quando nós vemos a foto é de outra, né? A inversão da posição das pessoas nas fotos. Vamos observar aqui, ó. Nós temos três figuras, essa e essa. Nessas figuras, nós podemos perceber a simetria com base na malha quadriculada que tem por baixo dela, ok? Então, vocês conseguem identificar se elas têm ou não eixos de simetrias? Sim ou não? Aí vocês respondem aqui, ok? Então, vamos observar aqui essas outras figuras, ó. Nós percebemos esse triângulo. Quando dividimos aqui no meio, onde está a caneta, nós percebemos que as duas partes, elas são idênticas, não é? A gente pode perceber, inclusive, observando os quadradinhos, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e um pouco, ok?
Aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, nós percebemos que elas são idênticas. E aí, quando a gente separa, a gente consegue ver que a única diferença entre elas é que elas estão para lados opostos. Uma virada para o lado esquerdo, outra virada para o lado direito. E aqui no meio, aonde nós temos essa linha mais escura, nós temos o eixo de simetria, ok? Ele está, então, refletido, certo? Vamos aqui observar essa figura. Vamos ver aqui a reflexão dessa figura, ok? Então, nós temos aqui, ó, para o lado esquerdo, 3 quadrinhos. Então, vamos fazer a reflexão. 1, 2, 3, até aqui. Para baixo, nós temos 2. 1, 2. Aqui, então, 3. Isso significa que nós vamos pintar esse, e esse, para ficar com a imagem refletida, a mesma quantidade de quadrinhos. Aqui para baixo, nessa outra figura, nós vamos fazer agora do triângulo. Então, vamos lá, ó. Temos aqui, ó, para baixo, nós temos 3, ó. 3. Aqui, nós temos 2. 1, 2. Nesse daqui, nós vemos no meio até o final. Ficou um pouquinho diferente, mas nós temos, ó, aqui, ok? Então, essa é a nossa representação também do triângulo, que se a gente for, vai ficar praticamente igual. Não consegui fazer o desenho perfeitinho, mas tá bem representado aqui, ok? Dessa forma. Temos agora essa estrela para que a gente consiga fazer o reflexo dela, ok? Então, vamos lá. Ó, aqui temos 3 para o lado, temos aqui, temos aqui e temos aqui, ok? Então, esse é o reflexo da estrela, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa atividade de hoje e até a próxima aula.